saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero glorificar a Deus por conhecer mais um povo que vai morar no céu. Agradecer por essa rica oportunidade. Desde que a evangelista Raquel nos fez o convite, eu tenho orado ao Senhor, pedido a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos. E tudo aquilo que eu vou dividir com vocês essa noite é algo que Ele tratou primeiro comigo. É um privilégio estar aqui. É um privilégio olhar em volta e ver tantas pessoas experientes. As cãs. Que honra para mim hoje dividir algo do céu com vocês. Ouvir a missionária dizer que ela continua falando de Jesus. Ouvir a pastora dizer que há 20 anos ela ministra oferta. Eu disse a Dérica, meu Deus, há 20 anos ela fala de oferta. E quantos de nós, com tão pouco tempo de caminhada, pensamos em desistir? Não é? Eu já fui profundamente ministrada neste lugar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. O tema que me foi passado é: eu profetizo vida. E eu fui orar ao Senhor e eu disse: Deus, só precisa de vida aquilo que está morto em nós. Só precisa de vida aquilo que em nós não pode ser transformado através das nossas mãos. O que o Senhor tem nessa noite? Abram as suas Bíblias comigo em Ruth, capítulo 1. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: enquanto os irmãos acham um texto sagrado, hoje eu estou com a Dérica, com a Karen, que é a sua fiel escudeira. Nós viemos ali de São Paulo. Como já foi dito, eu congrego na IMAF Vila Maria, IMAF Ministério Pescador de Almas, presidida pelo pastor Adson Belo. Nós estamos aqui hoje debaixo da bênção dele. E a pastora Marisa, que esteve com os irmãos no domingo passado, ela cumpre na minha vida Provérbios 17, que diz assim: em todo tempo amo o amigo, mas na hora da angústia nasce o irmão. Ela é alguém de dentro da minha casa. Foi muito especial para mim saber que nós estaríamos com o mesmo povo, transmitindo a mesma mensagem do reino. Eu tenho certeza que foi uma bênção. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Repitam comigo: houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela, repitam comigo, ela se levantou. E se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Podeis tomar o assento. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Juízes, eu vou pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, amém? Se vocês voltarem uma página da sua Bíblia, lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme o seu coração ordenara.
Em outras traduções diz: e cada um fazia o que achava melhor ou mais reto. A história vai dizer que a nação de Israel, apesar de conhecer a palavra, estava uma verdadeira bagunça. Eles já não seguiam mais os preceitos do Senhor, eles já não seguiam mais as ordenanças do Senhor. Cada um seguia o seu próprio caminho, aquilo que achava que era certo, cada um tinha a sua própria verdade dentro de si. E aqui eu me deparo com o relativismo atual da igreja. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua maneira de interpretar, como se as escrituras tivessem própria interpretação e não tem. Então a palavra vai dizer que havia fome na terra. A Bíblia vai dizer que Belém, que é a casa do pão, não existe pão, não tem pão na casa do pão. Deus estava tentando chacoalhar o povo, dizendo a eles: ei, alguma coisa está errada. Porque no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel saía do curso, saía do prumo divino, o Senhor assolava aquela nação com fome, trazendo a eles humilhação, trazendo a eles um concerto do alto, porque não havia quem pudesse produzir o fruto na terra. Não havia quem podia trazer chuva para aquele povo quando Deus resolvia cerrar o céu. Era a maneira de Deus dizer: ei, vocês estão traçando o próprio caminho de vocês, está na hora de prestar atenção. Sabe o que eu entendo aqui? Todas as vezes que Deus anuncia morte na nossa história, Ele está tentando chamar a nossa atenção. Seja ela morte financeira, morte ministerial, morte na família. Eu não estou falando somente da morte física, eu falo de projetos que são abortados prematuramente. Todas as vezes que nós não encontramos recurso, todas as vezes que nós não somos abraçados com a providência do alto, o Senhor está nos chacoalhando. Ei, preste atenção, alguma coisa precisa mudar. Houveram duas fomes naquele dia. A Bíblia vai falar de uma fome de pão e uma fome de palavra. Porque aquele que não segue o caminho do Senhor não pode ser conduzido por Ele. Aquele que segue o próprio coração, que é conduzido pelas suas emoções, não pode estar com o ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. Então não havia palavra, não havia o que comer e não havia direção espiritual. O primeiro personagem que nós encontramos na narrativa é chamado Elimeleque. E o seu nome quer dizer: Deus é meu rei. A história vai dizer que ele é um líder judaico rico. E ele saiu da terra para não distribuir o seu dinheiro entre os pobres. O que é isso? Missionária, evangelista, serva. Eu ainda me confundo um pouco com os títulos. Levítico vai dizer que Deus determinou que as espigas do campo fossem deixadas, as que caíssem no campo fossem deixadas para colher o pobre, o estrangeiro, para que eles não morressem de fome. Deus estava dizendo aos abastados, aqueles que tinham condições financeiras: escute, existe uma massa da população que eu não vou assistir, quem tem que assistir é você. Porque nem tudo eu vou fazer, eu preciso trabalhar no seu coração. Você precisa entender que assim, como os dons não são seus, são emprestados, as posses são entregues na sua mão para que você as gerencie e abençoe quem não tem acesso a elas. Mas naquele momento, aquela família olhou a situação em volta e só pensou no seguinte: eu preciso ir para algum lugar que tenha providência. Quantos de nós tentamos fugir dos processos de Deus para as nossas vidas? Quantos de nós somos apertados pelo próprio Deus e achamos que é o inimigo que está nos perseguindo? Achamos que são os irmãos que estão nos perseguindo, que é o nosso parente que não entende a nossa chamada ministerial. E aí nós espanamos e corremos da terra que o Senhor nos plantou, porque temos medo do processo.
Elimeleque e Noemi correram do processo de Deus. A Bíblia vai dizer que a fome assolava a terra. Todo o povo de Israel estava vivendo a mesma situação, mas eles tomaram a decisão de partir para Moabe. E de Moabe, de Belém a Moabe, eles percorreram aproximadamente 80 quilômetros. Irmãos, 80 quilômetros hoje é feito em quanto tempo? De carro? 50 minutos, 1 hora, certo? Eles estavam a pé. 80 quilômetros a pé dá 20 horas de caminhada. Pensa aí, 20 horas caminhando. Só que você não está caminhando sozinho, despreocupado. Você está com esposa e 2 filhos. E mais bagagem. Eu tenho 2 filhos, uma de 11 e um de 14. Quando nós vamos sair para passar um final de semana fora, agora no carnaval, nós fomos passar um dia em Guararema. A minha filha disse assim: mãe, é um dia só, para que tanta bagagem? Porque a gente pega tudo para sair com criança, não é assim? Eu fico olhando para o texto e eu fico imaginando o tamanho da bagagem dessa família. Então foram 20 horas de caminhada, com 2 crianças, uma mulher, um homem e uma bagagem, sem tamanho, junto com eles. Eu penso que essa jornada foi dividida em 2 etapas. Cerca de 10 horas caminhando, pernoitaram e mais 10 horas caminhando. Só que eles estão fugindo de um contexto de dificuldade. Eles estão fugindo de um contexto de ventania, de assolação. Os olhos deles estavam fitos numa terra que tinha como alimentá-los. Estavam fitos numa terra repleta de possibilidades. Então eles olham para si e pensam: nós temos recursos. Nós temos meios para começar de novo. Nós temos um mundo, uma gama de oportunidades à nossa frente. E eu penso que no meio da caminhada, um olha para o outro e diz assim: nós já estamos na metade, calma. Logo, logo nós saímos da zona de risco. Logo, logo nós saímos do território da confusão. Deus está nos abençoando. Na verdade, Ele já nos deu recurso. Na verdade, Ele nos deu condições exatamente para isso. Por que nós vamos passar pelo processo se nós estamos com as ferramentas na mão para fugir do processo? Por que nós vamos viver essa fome se nós temos condições de ir para um outro lugar? Mas a Bíblia diz que assim que eles colocam os pés em Moabe, Elimeleque morre. E então Noemi passa os próximos 10 anos vivendo a sua vida apenas com seus 2 filhos. E o tempo passa e eles conhecem 2 moabitas. Então o que era uma terra de exílio, agora é aceito prazerosamente pela sua alma. É sem reserva. E eles começam a fazer escolhas segundo o seu coração e vão de mal a pior. Até que se casam com essas moabitas. O nome delas? Orfa e Ruth. Cerca de 10 anos se passam. E nesse período, a madre daquelas mulheres não é aberta. Nesse período, o Senhor não visita aquela família. Porque para o povo de Israel, o maior sinal de bênção são os filhos. A Bíblia vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Filhos são aqueles que vão dar continuidade ao legado, ao nome da família. De repente, Noemi olha para aquelas 2 mulheres, o tempo vai passando e a madre delas está fechada. Elas não tinham nenhum problema de saúde. A Bíblia relata que eles simplesmente não tiveram filhos. Deus já estava sinalizando: vocês chegaram até aqui, o tempo passou, mas algo continua errado. Ei, Deus está falando com pessoas na casa. Talvez você tenha olhado para os recursos, talvez você tenha olhado para as ferramentas e pensado: não, eu posso seguir um pouco mais. Eu posso caminhar um pouco mais, eu aguento um pouco mais. Eu só preciso sair do meio da tempestade, eu só preciso sair do meio do furacão, eu só preciso sair do território de confronto. Mas Deus está comigo porque Ele preparou todas as coisas. E eu fiquei pensando
no contexto de Israel, e eu fiquei pensando no nosso contexto. Há momentos na nossa história em que nós nadamos e literalmente morremos na praia. Alguém mais já teve essa sensação ou só eu? Me ajuda. Há situações na nossa vida que nós acreditamos ter todo o controle, tudo está indo muito bem, mas de repente nós nos deparamos com uma muralha intransponível. E nós olhamos para trás e dizemos, e agora? Como é que a gente vai voltar? Não dá para ir para frente, não dá para ir para trás. Eu não consigo ver de um lado, eu não consigo ver do outro, e agora faz o quê? E eu estava orando e eu disse, Senhor, há situações na nossa história que nos levam a desespero de alma. E quando nós começamos a clamar por vida, e quando nós começamos a orar por vida, é porque a nossa alma já começou a se inquietar com algo que está errado e nós não podemos transformar. Todas as vezes que nós falamos sobre profetizar vida, pelo menos lá em São Paulo, todas as vezes que eu ouço essa referência, é citado Ezequiel 37, porque Deus trouxe vida ao vale de ossos secos. Mas antes de Ezequiel 37, vem o capítulo 36, eu vou falar um pouquinho mais na frente. E antes do capítulo 36, vem o capítulo 33. Ninguém vai a um hospital e é medicado sem antes descobrir a causa da enfermidade. Porque se você não cuida da causa, o problema aparece de novo. Porque se você não arranca o mal pela raiz, ele cresce com força. Então Deus me trouxe aqui na condição de profeta para dizer, ei, a vida virá, mas é tempo de reconhecermos qual é a causa da morte dos nossos projetos. Abram as suas Bíblias comigo em Ezequiel capítulo 33. Na nossa casa lá em São Paulo, nós aprendemos que a Bíblia, ela é a resposta para todas as coisas. A Bíblia nos ensina tudo. Não há resposta que não seja encontrada dentro das Escrituras. E aqui orando ao Senhor, Ele me disse, ei filha, a morte tem um motivo, e aí está o motivo. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Israel tem consciência de que não está vivendo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Israel tem consciência de que não está no centro do que Deus tem, porque quando nós estamos no centro, as coisas simplesmente acontecem. Quando nós estamos no centro, a providência chega. Se a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, o que nos faltam? Recursos? Não, nos faltam bons administradores. E aí olha a resposta de Deus no versículo seguinte: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Até aqui por enquanto. Quantas vezes eu ouvi esse versículo falando acerca de quem está lá fora? Quantas vezes talvez você tenha ouvido acerca deste versículo por causa de pessoas que morreram sem conhecer Jesus? Mas olha o que Deus diz ao profeta: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é vez de morrer, ó casa de Israel. Ei, Deus está falando para a nação eleita, Deus está falando para os crentes, Deus está falando para quem conhece a palavra: mude o seu caminho, mude o seu caminho. Sabe por que vocês estão desfalecendo? Porque cada um tem a sua verdade. Sabe por que vocês estão desfalecendo? Porque vocês interpretam as minhas palavras segundo os seus desejos. Sabe por que vocês estão desfalecendo? Porque vocês tratam o sagrado de qualquer
qualquer maneira, ei, a igreja do século 21 está doente, e eu venho como uma voz profética declarar: Deus quer que nós tenhamos vida, mas para que nós tenhamos vida, a nossa mente precisa ser transformada. Madia, suderavassia do quemadai. Ai, shnoravonto quemaia saia. Roubar os pobres, irmãos, causava morte pela fome. Não há nada no reino de Deus que impeça a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Não tem como plantar chuchu e colher abacaxi. Não tem como plantar manga e colher mandioca. Não dá para comandar baravassai. Eu vou falar, Jesus, guarda a minha alma. Não dá para semear fofoca e receber providência. Não dá para semear divisão e receber acolhimento. Não dá para semear insubmissão e desrespeito à autoridade e receber honra. Ei, a lei da semeadura, ninguém foge dela. Andeia, sai, naravácia, do que maia soa. Aquela família vive uma verdadeira decadência, porque a Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque Ele pode te dar vida, mas Ele também te conduz à morte. Guarde o seu coração, porque Ele é enganoso. Elimeleque, uma das traduções do nome dele é que a realeza venha para mim. Sabe quando nós confiamos demais no título e esquecemos que o título vem carregado com o peso da função? Sabe quando nós confiamos demais numa credencial e esquecemos que ela de nada vale diante do reino espiritual sem posicionamento? Maravaia do Camassaia. Malom e Quilion eram efratitas, prestigiosos, faziam parte da nobreza. Eles tinham um futuro brilhante, eram aclamados pela sociedade. Eu penso que eles caminhavam por aquela terra dizendo: o meu pai é um líder conceituado na Madaia Saia, no meio da nação. O meu pai, ele tem posses. O meu pai, ele tem história. Ei, não dá para viver da história dos outros, eu preciso construir a minha história. Andebaia, soldecaia. Sabe por que hoje nós não temos mais testemunhos como há 20, 30, 50 anos atrás? Como a irmã disse aqui, Débora, né? Eu nem sei onde ela está. Débora contou um testemunho e disse: ei, Deus mudou, Deus não mudou. Quem mudou fomos eu e você. Nós nos amparamos no passado. O passado, ele precisa ser um retrovisor, um memorial das feridas que nós recebemos. Mas essas feridas, elas não nos servem de júbilo, elas não nos servem de estandarte, elas nos servem de depósito de mirra. E o depósito de mirra vai proclamar o evangelho através das nossas escolhas. Noemi também era ovacionada em sua terra. Seu nome significa agradável. Ela era prestigiada pelas suas boas ações. Uma esposa com bom testemunho. A sua madre era abençoada. Afinal de contas, ter um filho na nação de Israel era bênção. Se esse filho fosse um homem, bênção dobrada. E 2 homens, o que representava a madre daquela mulher? As pessoas olhavam para ela passando na rua e diziam: lá vai Noemi, a agraciada. Lá vai Noemi, a abençoada. O Senhor lhe deu 2 homens. O Senhor lhe deu amparo para a sua velhice. O Senhor lhe deu providência para os dias maus. O Senhor lhe deu ferramenta para caminhar. E aquilo, seu coração foi se enchendo, foi fermentando. Aí nós chegamos em Ruth capítulo 1, versículo 6. Maradiabassai.
A morte alcançou aquela casa, aquela história. Ainda refletindo em Ezequiel, eu disse: Senhor, eu vivi uma morte há 10 anos atrás. Aos 25 anos de idade, aprove ao Senhor recolher o meu marido. Ele teve uma meningite, minha filha tinha 1 ano de idade, meu filho tinha 5. Ele faleceu em 40 dias. E eu disse: Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou. E agora? O que eu preciso aprender com isso? Quais são as escolhas que eu preciso fazer diferente? Abram as suas Bíblias comigo em Ezequiel capítulo 36. Como eu disse, a Bíblia é a resposta de tudo. Versículo 24. Diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. E todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto da árvore e a novidade do campo para as nações, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ei, quando a Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, versículo 6, que ela se levantou, está literalmente falando de um período de luto. O luto em Israel não era como o nosso. Eles se assentavam, vestidos de pano de saco, e lamentavam pelo morto, literalmente. Eles passavam 7 dias chorando a morte do seu ente querido. Eu penso que durante esses 7 dias, Deus promoveu em Noemi um transplante de coração. Eu penso que durante esses 7 dias, Deus trouxe à memória dela tudo aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, ainda sentada em meio ao luto, ela ouve falar que os campos em Belém estão brancos. Ei, primeiro Deus muda a sua mentalidade. Depois Ele troca o seu coração. E quando as suas emoções são colocadas de volta ao lugar, Ele diz assim: ei, abra os seus olhos. Os campos estão brancos. É impossível que a providência chegue se o seu coração não for mudado. É impossível que a providência chegue se a sua mente não estiver condicionada à direção do reino. Não é sobre a minha família, sobre a sua família. É sobre a propagação do Evangelho. Não é sobre a minha história, sobre a sua história. Nós estamos inseridos num projeto muito maior, que diz respeito a um sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, quando Cristo olhou para o alto e disse: Tetelestai, está consumado, game over, não há mais o que ser feito, eu venci o mundo, então eles têm condições de vencer. Então ela se levanta, e em meio àquela dor, e em meio
aquela falta de chão. Irmãs, pelo amor de Deus, ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, e ela não tinha mais o que oferecer às suas noras, que após 10 anos também eram parte da sua família. Ela não tem mais nada. E ela se levanta e diz: é o seguinte, eu preciso começar de novo. Ela teve coragem de se levantar e dizer: eu preciso começar de novo. Eu preciso abraçar o Deus da oportunidade. Eu preciso abraçar a graça que não é barata, como é dita nos dias de hoje. Não é uma graça que abraça o pecado, que bate palma para a destruição dos princípios bíblicos. Eu preciso abraçar uma graça que não me livra da consequência, mas me segura forte para que eu não desfaleça durante a tempestade. Ei, eu estou me levantando, estou voltando a Belém, porque o mesmo caminho que eu fiz pelo deserto, eu vou voltar para a terra que o Senhor determinou para a minha vida. Aleluia. E aí no versículo 8, vamos voltar lá para Ruth 1. No versículo 8, ela faz a sua primeira declaração. Ei, volte cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use com vocês de benevolência, assim como vocês usaram de benevolência comigo. Deixa eu explicar para vocês em que condição essa mulher fala isso aqui. Naquela época, era responsabilidade da família do morto pagar pelas despesas do funeral. A história conta que Noemi não tinha condições de enterrar os seus filhos. E que na morte dos filhos, ela deveria dar um dote às esposas para que elas recomeçassem as suas vidas. Aquelas 2 mulheres pagam as despesas do funeral dos seus maridos. E então dizem à sua sogra: você não me deve nada. Então ela está dizendo: preste atenção, o caminho que eu tenho de volta, ele é difícil. Volte para a casa dos seus pais. Primeira vez. A segunda vez, lá no versículo 11, ela diz: por que vocês iam comigo? Por acaso eu ainda tenho condições de gerar filhos para que vocês se casem? Pode ir embora. E aí na terceira vez, elas já estão se aproximando da fronteira da cidade. E olha isso aqui, versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, para que vos sejam por maridos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Em algumas traduções diz assim: eu sei que a mão do Senhor pesou sobre mim. Eu conheço um evangelho da graça que se manifesta com a verdade. Não a verdade do outro a meu respeito, mas a verdade dele a meu respeito. Que é o único que me sonda, que é o único que me vira do avesso, que é o único que sabe o que eu faço quando as luzes se apagam e os amigos vão embora, que é o único que conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, é o único que sabe quem de fato eu sou quando o microfone não está nas minhas mãos, quando eu não estou vestida adequadamente para o culto, é o único que conhece as minhas mazelas, as minhas revoltas, um evangelho da graça que trabalha com misericórdia. Sabe o que é isso? É não me oferecer aquilo que eu mereço, mas me oferecer aquilo que eu nunca paguei para ter.
Noemi está declarando não só diante daquelas jovens, mas está declarando diante de um tribunal: eu tenho consciência que apesar da minha idade, eu fiz muitas escolhas erradas. Eu tenho consciência que a mão do Senhor pesou sobre a minha vida, porque eu me desviei dos caminhos dele. E desviar não fala de sair da igreja não, irmão. Desviar não fala de entregar credencial não. Desviar não fala de rasgar Bíblia não. Desviar fala de endurecer a cerviz. Sabe o que é cerviz? Essa parte aqui, ó, a nuca. É de endurecer a cerviz e dizer: eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu não aceito, Deus não falou comigo. E aí eu me desvio do caminho que Ele tem para mim, estando dentro da igreja. Ela diz assim: ei, a mão do Senhor pesou contra mim. Sabe, tudo isso que vocês me viram viver não é demônio, não é perseguição, é Deus. Quantos de nós temos dificuldade de declarar diante dos homens, diante dos mais novos, diante dos menos experientes: eu errei. Quantos de nós temos dificuldade de assumir diante de um tribunal: eu fiz escolhas erradas e eu preciso começar de novo. Parece que o tempo passa e nós temos dificuldade de nos deixar moldar. E à medida que o barro vai envelhecendo, ele precisa de mais água para ser amassado pelo oleiro. E aí nós nos perguntamos diante de Deus: Pai, por que as coisas estão cada dia mais difíceis? Deus olha lá de cima e diz assim: amolece o coração, amolece a cerviz. Quem cede mais chora menos, quem reconhece mais sofre menos. Eu não estou falando de uma jovem de 19 anos que brigou com um namorado e estava voltando arrependida para a casa de Deus. Eu estou falando de uma senhora, mãe de 2 homens feitos, casados, que já era viúva e tinha acabado de enterrar os seus 2 filhos. Ela não tinha dinheiro para comer, quanto mais para fazer um funeral. E essa mulher diante de Deus diz: eu errei, é o Senhor, vamos começar de novo, voltem para suas casas. E aí eu entro na parte mais incrível dessa história, que é a manifestação absoluta da graça de Deus. Órfã, no momento em que Noemi faz essas declarações, olha o versículo 14, olha na sua Bíblia. Então de novo choraram em voz alta. Ei, cuidado com o choro. Nem sempre ele demonstra amor pela sua vida. Cuidado com o choro, nem sempre ele é símbolo de fidelidade. Cuidado com o choro, nem sempre ele é símbolo de comunhão. As emoções nos traem, as emoções são enganosas. Champlin vai dizer que o livro de Ruth é um livro que descreve raros laços de amor. Raros laços de amor. Pregar que nós devemos amar uns aos outros é muito fácil, o difícil é viver. Porque se você for estudar, fazer uma exegese da palavra, você vai entender que Deus nunca amou ninguém com emoção. Deus nunca amou ninguém com sensacionalismo. Deus ama corrigindo, dizendo não, fechando porta, ferindo com enfermidade, paralisando o tempo. Deus ama tirando o ministério. Como assim, missionária? Ei, Ezequiel passou a vida inteira sendo preparado para ser um sacerdote. Então o povo é levado cativo,
E ele está ali, na expectativa de ser preparado para o sacerdócio, mas então ele começa a tirar lama da beira do rio, e as mãos vão se enchendo de calo, e aí ele já vai perdendo as características que um sacerdote deve ter diante de Deus, e o tempo vai passando, e ele vai questionando do Senhor: ei, mas o Senhor me fez uma promessa, ei, mas o Senhor me disse que eu tinha um ministério, a minha casa é sacerdotal, o meu pai é sacerdote, eu conheço todo o ritual do templo. 5 anos depois, a Bíblia vai dizer que ele está à margem do rio Quebar, e então os céus se abrem diante dele, e o Senhor diz assim: Ezequiel, se prepara, porque o rolo que eu tenho para te dar é cheio de lamentações, suspiros e ais. Ei, ninguém poderá te resistir, porque o ministério que você queria comigo tem prazo determinado. O sacerdócio não podia ser exercido por mais de 30 anos, mas o ministério profético é até que eu volte. Então se levante, se levante. A murmuração que você está fazendo te impede de entender que o meu amor aborta o seu projeto. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Ei, Orfa significa dura cerviz. Parafraseando, insubmissa. Aquele que não se submete não se sujeita, e o que não se sujeita não está disposto a mudanças. A minha fala aqui não é só mulheres, porque Deus não erra endereço. Se a fala fosse só para as mulheres, não haviam homens me ouvindo. Orfa significa dura cerviz, e com um beijo ela se despediu de Noemi. E eu falei: Senhor, mas chorou tanto, mas disse tanto que não ia abandonar. Ó, tamo junto, sabe aquela história? Conte comigo. Não, se precisar de alguma coisa, me liga. Aí você liga, não atende, você manda mensagem, não responde, você bate na porta, finge que não está em casa. Ei, o mundo está repleto de órfãs, chorando diante de nós, porque estão lamentando a perda dos benefícios. 10 anos antes, Noemi tinha o que oferecer. 10 anos antes, havia condição social, havia um belo filho para que ela se casasse, havia condição financeira, mas naquele momento não havia mais nada. E considerando a idade que Noemi tinha, nem mesmo a prostituição lhe era cabível. Porque naquela época, irmãos, não é como hoje. Como eu disse, eu perdi o meu marido aos 25 anos. E 8 meses depois eu voltei a trabalhar. E eu trabalho até hoje. Concilio o ministério com o trabalho. Mas naquela época não havia como sustentar. Uma mulher não tinha o espaço na sociedade que nós temos. Então, se ela não tivesse quem cuidasse dela, ela precisaria vender o seu corpo. Agora pense uma idosa na beira da estrada. Nem a prostituição lhe era cabível. Orfa olha para aquele quadro e pensa: eu vou entrar nessa? De jeito nenhum. A fonte secou. Não tem mais nada aí para mim. Ela errou uma vez, o que garante que ela não vai errar de novo? O beijo simbolizava a benção, mas também simbolizava o rompimento entre duas almas. Deus me trouxe aqui para dizer que algumas órfãs estão se despedindo de você. Algumas órfãs estão saindo da sua história. E não será uma situação fácil, vai doer, vai dar saudade. Você vai sentir a dor do desligamento. Sabe por quê? Porque são anos de convivência, são anos de história, são anos dividindo o mesmo prato. É muito quilo de sal comendo junto. As pessoas dizem assim: quer conhecer o outro? Come 1 quilo de sal com ele.
Era muito quilo de sal, menina, ali naquela relação. Mas quando a condição não foi mais favorável, Orfa, ó, partiu, sem olhar para trás. O problema de tudo isso é que Noemi, quando mandou elas embora pela terceira vez, usou a seguinte expressão: minhas filhas. Eu vou fazer a mesma pergunta que a irmã Débora fez. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Todo mundo que é mãe, levanta a mão bem alto para eu ver. Amém. Quem de nós mandaria um filho embora? Levante a mão. Por pior que ele seja, quem de nós abortaria a história de alguém que foi gerado na alma? Porque enquanto o nosso ventre gera, a nossa alma gera com ele. Quem de nós lançaria um filho fora? Quando ela declara, podem ir minhas filhas, ela está dizendo, eu preciso desesperadamente de vocês. Mas Orfa não foi capaz de ouvir nada além do barulho que saía dos lábios de Noemi. Só que Ruth, ela conseguiu ouvir o gemido da alma daquela mulher. E aqui a minha fala vai à juventude desta casa. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que cometeram muitos erros na caminhada. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que precisam de um recomeço em Deus. E nem sempre essas pessoas vão nos pedir socorro. Nem sempre essas pessoas vão dizer, fique aqui. Mas o Senhor está nos convidando a ouvir o gemido silencioso da alma. A ouvir o gemido silencioso da alma. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto. Ele vê tudo aquilo que nós fazemos no reino. Ele não joga fora o que nós fazemos no reino, mas os homens jogam fora pessoas o tempo inteiro. Deus está convocando uma geração que se levanta com ouvidos atentos para ouvir não só o que os lábios dizem, mas os gritos, os pedidos de socorro da alma de alguém. Ameravaço e dequemadai. A Bíblia vai dizer no mesmo versículo que Orfa foi embora, a Bíblia diz assim, ei, Ruth se apegou a ela. Sabe o que Ruth estava dizendo? Não interessa o que você fez de errado. O que vale para mim é o tempo em que nós passamos juntos. Não interessa o que você perdeu, o que vale para mim é o que você me ensinou. Não é sobre o que você pode me oferecer, é sobre quem você é. Não insista nisso, eu não vou embora. Quem sabe Noemi olhou para ela e disse, mas você não sabe o que eu vou enfrentar do outro lado. Mas você não conhece os 80 quilômetros de caminhada. Eu vou conjecturar, irmãos. Ruth olha para a sogra e diz assim, ei, por quanto tempo eu chorei no teu colo dizendo eu não consigo gerar, e você disse, ei, espera um pouco mais, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, Deus há de se compadecer. Nos 80 quilômetros de volta, sabe por quê? Porque o inverno já havia tomado a alma de Noemi, e no inverno tudo é demorado, apesar de serem 4 meses como as outras estações do ano, parece que são 8, que não vai acabar nunca. Então quando ela vem para Moabe, são 80 quilômetros de gozo, de refrigério, de expectativa, de esperança, mas quando ela volta para Belém, são 80 quilômetros de tensão, de desespero, de vergonha, dizendo, Deus, eu já assumi diante do Senhor, agora eu vou ter que assumir diante dos homens. E eu penso que Ruth, vem cá, Dérica, me ajudar, eu penso que Ruth olha para Noemi e diz assim, ei filha, quando a noite ficar escura,
e você olhar para o céu e dizer: eu não tenho forças, eu vou dizer: eu estou aqui. Ora um pouco mais, jejum um pouco mais, caminha um pouco mais. Eis que os campos estão brancos novamente, e há pão na casa do pão. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer a você? Está na hora de nós segurarmos na mão de alguém e dizer: tudo bem o que você errou no passado, tudo bem as escolhas que você não conseguiu fazer acertadamente, tudo bem que você precise de um recomeço. Vem comigo, eu estou junto, eu estou junto. Ruth olha nos olhos de Noemi e diz assim: não me inste, não insista para que me deixe, porque o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde pousares, pousarei eu. E se Deus fizer comigo, Ele também fará com você. Aloiadabassou de quemarabácia. Lebianto que mácia do rebadai. Ai, xinarabassou. Eu sinto Ele na casa. Lebaçou que maia. Ruth não estava livre da dor, irmãos. Ela tinha acabado de enterrar o seu amor. Eu sei o que é isso. Só pode falar de morte quem viveu morte. Então eu posso falar de morte. Este ano fazem 10 anos que o Senhor recolheu o meu marido. E quando ele foi tomado nos meus braços, eu olhei para o alto e disse: Senhor, eu continuo te amando. Isso não é mérito, é graça. Isso não é força, é graça. Isso é privilégio da misericórdia que nos alcança todos os dias. E eu só posso oferecer aquilo que primeiro eu recebi. Deus está convocando Ruths nesta noite, dizendo: ei, em meio à dor se levante, em meio à decepção se levante, em meio à esterilidade da madre se levante. Missionária, eu não tenho idade para ter filhos, eu não sou casada. Deus trata de esterilidade espiritual também. Em meio à dificuldade se levante. O caminho até Belém não é tão longo, e a randa é boa. Bora bassaia. Os campos estão brancos e há pão na casa do pão. Halalabá, shnai da ravácia. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Eu já estou encerrando. Deus está nos convocando, irmãs, irmãos. Deus está nos convocando. Sabe o que eu acho incrível nessa história? Eu acho incrível nessa história que quando Deus quer começar um novo ciclo na nossa vida, Ele faz uma limpeza na nossa rede social, no nosso ministério, na nossa família. Quando Deus quer nos dar um recomeço, Ele começa a mandar a órfã embora. E aí a gente ora, a gente lamenta, a gente pede, a gente intercede. Ah, missionária, pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. É, mas a Bíblia também diz: pedi, pedis mal. Não sabeis o que pedir. Então é melhor deixar com Ele. Chorou,